O esboço é pequeno. Efésios, capítulo 5. A gente vai ler a partir do versículo 5. Efésios 5, 5. Aí a gente vai ler em diante. Acharam aí? Tem ali também no projetor. Porque bem sabeis isso, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, provando que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Eu peguei uma carona no texto do pastor Jaziel, que ele pregou aqui sábado, e essa última frase do versículo 8, se eu não me engano, saltou durante a mensagem do pastor no sábado, e eu senti de compartilhar sobre essa parte, hoje no último dia. Andai como filhos da luz. E o que seria isso? A gente vive numa constante dualidade na nossa vida. A nossa carne lutando com o nosso espírito, né? A presença de Deus pede coisas a nós e a nossa natureza carnal está pedindo outras coisas. E a gente vive sempre nessa guerra, né? E o lado que vai vencer, o lado que vai pesar mais na balança é aquele lado que você alimenta mais. Se você alimenta mais sua carne, a sua carne vai sempre prevalecer contra a vontade de Deus sobre a sua vida, no sentido assim, contra o teu espírito, né? Sua saúde espiritual, né? Porque a vontade de Deus é soberana, não é a vontade de Deus, é o que Ele gostaria que você fizesse, é isso que eu quero dizer. Se você alimenta a sua carne, o pecado vai abafar o que você deveria fazer como filho de Deus. Se você alimenta mais o seu espírito fica forte, você consegue vencer as tentações mais fáceis. Às vezes você pode se perguntar, por que eu não consigo vencer a tentação X? Toda vez que ela vem eu caio. De repente está faltando um fortalecimento maior espiritual, porque aí você vai conseguir, porque teu espírito vai estar mais forte do que a carne, né? E no versículo 6, o apóstolo Paulo nos alerta a não nos deixar persuadir por quem está no pecado, porque muitas das vezes, vamos ler de novo o versículo 6, deixa eu abrir aqui a minha versão está na linguagem de hoje, está com uma linguagem bem legal de entender. Efésios 5, 6. Não se deixem enganar por aqueles que procuram justificar esses pecados, porque a terrível ira de Deus está sobre aqueles que os praticam. Então, dependendo da sua círculo de relacionamento, as pessoas podem justificar as atitudes erradas que elas tomam para você, e ali fala, não se deixe enganar com essas palavras que tentam justificar uma conduta errada. Eu faço isso por causa disso e tal, e dependendo da situação você pode acabar, faz sentido, não tem nada a ver, e na verdade é isso aí, não se engane com as palavras de quem justifica uma vida de pecado, porque isso vai te levar para um caminho ruim, né? E aqui nessa versão fala no versículo 7, não andem nem mesmo na companhia de tais pessoas. Por quê? Por causa do poder de influência. Existe um estudo que foi feito, né? Eu acho que é na área de psicologia, não sei, que é o contágio social, né? A Daniele deve saber disso. Contágio social. O que essa teoria do contágio social diz? Que você é uma média das pessoas mais próximas de você. Elas te influenciam e você influencia elas. Então, se você convive com pessoas desanimadas, você vai se tornar desanimado. Se você se convive com pessoas alegres, você vai se tornar alegre. Se você convive com pessoas pessimistas, você vai começar a ser crítico e pessimista também. Pelo menos um pouco, porque você pega, aquilo contagia mesmo. Então, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, diz no versículo 7, não andem na companhia dessas pessoas, porque eles vão te contaminar.
eles vão influenciar você de alguma maneira. E se o seu espírito não estiver forte, eles vão te persuadir. Eu percebi uma coisa interessante aqui. Não sei se você daí consegue perceber. Está vendo a sombra da lâmpada na tela? Está vendo? A lâmpada está acesa, mas na sombra não aparece luz nenhuma. Por quê? Porque essa lâmpada é fraca. Se essa lâmpada fosse forte, não teria sombra ali. Então, quando a luz que está em você brilha forte, as sombras não conseguem sobressair. Agora, quando a sua luz é fraca, a sombra consegue abafar aquilo ali, né? Agora, se você pega uma luz forte e joga ali, olha lá, ela vai enfraquecendo. Então, a gente precisa pegar essa luz do mundo que é Jesus, e que também somos nós, né? Jesus, em certo trecho da palavra, diz: eu sou a luz do mundo. E depois, em outro momento, ele fala: vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo. Então, nós somos a luz para esse mundo. Por quê? Porque Jesus está em nós, e se Ele é a luz, está em nós, nós também somos a luz do mundo, não é? Não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a luz eu também sou. Então, a gente tem que ser luz lá fora. E uma luz forte. Porque se a sua luz for fraquinha igual essa lâmpada, quando vier uma influência ali, se você não estiver muito firme, aquelas sombras vão começar a te abafar e começar a querer apagar aquele pouco de luz que você tem. Então, brilhe a sua luz, alimente o que o Espírito Santo te deu aqui nesses dias. Multiplica isso, brilha, para que as sombras ao redor comecem a ser clareadas e que venha a ser trazido a luz para quem estiver perto de você. Viver como filho da luz significa dar exemplo para os outros. Isso é o quê? Testemunho de cristão. É no seu Facebook, né? O lugar para você dar mau testemunho é uma discussão de Facebook. A gente vê tanta gente perdendo a linha e ninguém chega a conclusão nenhuma, já reparou? Nas discussões, o povo bate boca, perde amizade e ninguém convence ninguém. Então, dica de papai para você: não entra em discussão de Facebook, você só vai dar mau testemunho, entendeu? Não vai adiantar, só vai ter alguém para te olhar lá e falar: ali é crente, olha lá como é que está, estressadinho. Então, não entra em discussão de Facebook, não vai adiantar nada, só vai desgastar você, né? E o nosso testemunho, ele fala muito mais alto do que o que a gente fala. Hoje em dia, eu acho assim que houve um tempo no passado em que certas coisas surtiam mais efeito. Por exemplo, uma pessoa pregando na estação de trem. Antigamente, isso surtia um efeito, né, pastor? Um efeito, mais hoje em dia não surte tanto efeito. Por quê? Porque as pessoas estão cansadas de ouvir falar, elas querem ver a gente viver. E surte muito mais efeito fazer o que o Lucas falou que fez aqui no shopping, de abraçar a mulher que estava servindo ali e falar que o seu dia seja extraordinário, do que você ficar no meio da praça de alimentação com a Bíblia aberta e pregando. Então, assim, a nossa vida hoje, para os tempos de hoje, ela prega muito mais alto do que o que a gente fala. Existe uma frase que fala: as suas atitudes gritam tão alto que eu não consigo escutar o que você está falando. Então, a nossa atitude tem que falar mais alto. E a gente tem que viver como filhos da luz, como Paulo fala nesse texto. Pode deixar o texto, Renan, que a gente vai ficar lendo. Então ele fala: vivam como filhos da luz, né? E quanto mais intimidade com ele a gente tem, mais a gente discerne o que agrada o Senhor. Versículo 10 fala assim: à medida que prosseguirem na vida, aprendam a discernir aquilo que agrada ao Senhor. Quanto mais perto do Senhor, a gente cantou aqui: quando eu te vejo, algo diferente acontece em mim. Quando te contemplo, eu me torno o quê? Cada vez mais semelhante a ti. Então, quanto mais perto de Jesus, o contágio social dele é muito maior. E ele começa a fazer a gente ficar igual a ele. Então, quando a gente se aproxima mais dele, a gente vai ficando parecido com ele. E a gente começa a entender melhor o que agrada a ele e o que não agrada a ele. No meio de uma situação no dia a dia, você vai sentir o Espírito Santo falando: não faz. E o Espírito Santo, ele é sutil, ele não grita, ele fala baixinho. Se você estiver distraído com outros barulhos, você não vai ouvir ele falar.
ou você vai ouvir e vai fingir que não está ouvindo. Então tem que estar atento. E você só ouve alguém que fala baixo se você estiver perto dela. Se você estiver longe e a Maria Ângela sussurrar um negócio lá, eu não vou entender o que ela está falando. Agora, se eu estiver do lado dela, eu vou ouvir. Então, quanto mais perto do Espírito Santo a gente está, como ele sussurra no nosso coração, se você está mais perto dele, com intimidade com ele, você consegue ouvir o que ele está falando. Você consegue entender a vontade dele, o que é para fazer, o que não é para fazer. Né? Porque a gente não tem um livrinho de regras do que pode ou que não pode quando você se converte. Quem faz isso é o Espírito Santo, ele que convence do pecado, do juízo, da justiça, ele que convence. E para ouvir, a gente tem que estar perto dele, a gente tem que estar atento ao que ele está falando, né? E no versículo 11, fala assim: não participem dos prazeres indignos do mal e das trevas, mas em vez disso, tragam todas essas coisas para a luz. O que é trazer para a luz? É tirar a legalidade de se cometer sem ninguém saber. Se você faz no escuro, escondido, ninguém está vendo que você está pecando. Eu não devolvi o troco do trocador do ônibus, mas ninguém viu. Então, ele me deu errado, mas ninguém viu. E aquilo está ali no oculto. Agora, você percebe que se você está fazendo algo no oculto e alguma coisa acontece que descobrem, você se sente envergonhado, porque jogou luz e o pecado foi denunciado. Então, Paulo dá a dica aqui: joga a luz de uma vez, que aí você não vai ser tentado a fazer outra vez, porque está tudo iluminado, está todo mundo vendo. Então, joga a luz de uma vez, fica mais fácil. Se você está sendo tentado em alguma área, por exemplo, no seu casamento, já compartilhe logo com seu esposo, com a sua esposa e pede oração. O diabo está me tentando nessa área, me ajuda. Que aí você já jogou luz. O diabo que queria agir no escuro não vai conseguir mais, está iluminado, né? E lá em casa é interessante, quando acontece algo assim, de uma ameaça ao casamento, alguma coisa assim, se eu não falar, o Espírito Santo fala com a Taina. Então não tem como esconder. Ele fala, ela fala: está acontecendo alguma coisa? Né? E foi interessante, até teve uma vez que eu estava no trabalho, e eu vou até compartilhar isso aqui. Eu não sou de reparar em cliente, não sou. Só que nesse dia foi uma estratégia sutil do inimigo. O enfermeiro chegou e falou assim, ele nunca fez isso. Ele chegou e falou assim: você é casado? Eu falei: sou. Ele tem uma perdição lá fora. Aí ele me sugestionou a perceber se a garota era uma perdição ou não. Eu falei: cara, eu não ia olhar para a garota. Aí, nisso, eu percebi a garota, porque ela entrou, aí eu vi realmente ela era muito bonita e tal, e eu fiquei desconfortável durante a consulta. Logo depois a Taina me liga: tá tudo bem aí? Aí eu falei: tá. Aí ela: eu tive uma visão aqui, eu vi um demônio sussurrando alguma coisa no seu ouvido, na cadeira do seu trabalho. Aí eu falei: já sei o que foi. Então, assim, fica ligado, porque o Espírito Santo ele vai jogar luz, entendeu? E se você não jogar, se você deixar ele jogar, ele vai jogar. Se você não fizer, a sua esposa vai fazer. Se ela não fizer, eu vou fazer. Então é assim, joga luz de uma vez, que aí pelo menos poupa, né? Evita a fadiga, como diz Jaiminho, né? Por exemplo, aquela pessoa que está de conversa mole com você no WhatsApp, já mostra logo para tua esposa, teu marido: aqui, tá de graça. Aí já mostra, porque se algum dia, se você não mostrar e essa pessoa pegar o seu WhatsApp e ver, vai achar que você está de conversa e vai dar uma briga e vai dar um problema. Então, joga a luz de uma vez. Isso poupa o pecado de querer criar raiz, né? Dicas do apóstolo Paulo para a gente, através do Espírito Santo: joga a luz de uma vez, né? E versículo 14 diz assim: e é por isso que foi dito: desperta você que está dormindo, levanta-se dentre os mortos, e Cristo iluminará você. Ou seja, essa luz vai invadir você, e você não vai ter escuridão para se esconder com pecado nenhum, porque Ele te iluminou e despertou você dos mortos, para você viver para Ele, né? Versículo 16, já caminhando para o final. 16. Aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. Foi o que eu falei do testemunho. Você às vezes está na rua, você tem uma oportunidade de fazer um bem, e às vezes isso não custa. Fazer o bem não é só dar dinheiro para alguém, é você dar um abraço, é você dar um sorriso.
Uma vez eu dei água para uma gari que fica, ela é muito simpática, essa gari que passa aqui na frente todo dia varrendo a rua. Ela tem um sorriso assim, aí eu estava um dia muito quente esse dia, e eu perguntei, você quer um copo d'água? Ela, quero. Aí eu fui lá dentro, peguei e dei, nem lembro se eu dei uma garrafa, não sei o que eu fiz, mas até hoje ela fala comigo, quando ela está longe, aí eu, bom dia, ela lá de longe, bom dia. Então assim, coisa simples, não custou dinheiro, entendeu? E assim, às vezes um bom dia, um sorriso, um abraço, isso pode contagiar, como o Lucas falou domingo, isso incendeia o coração de alguém, isso transforma o dia da pessoa. Isso é testemunho, isso é brilhar a luz, isso é pregar sem falar nada, isso é brilhar a sua luz, mesmo sem você fazer nada, é você viver com a vida, pregar com a sua vida, né? Sermos exemplo, porque as pessoas percebem a gente, as pessoas ficam percebendo, por mais que você ache que não, você vai falar, eu não tenho posição de destaque nenhum no meu trabalho, eu fico lá quietinho na minha faculdade, lá na minha carteira, ninguém vê nada. Mas as pessoas sabem que você é cristão e elas esperam a sua atitude diante de alguma circunstância. Quando uma adversidade vem, eles esperam a sua conduta. E se você não fizer o que um verdadeiro filho de Deus deve fazer, eles são os primeiros a apontar o dedo. Falar, Gabriel não agiu que nem crente, isso não é crente. Então, é a gente realmente viver como filhos da luz, sensíveis ao Espírito Santo. Como eu falei, é o Espírito Santo que vai te dizer o que fazer, o que não fazer. Sensível a Ele, perto dEle, ouvindo Ele. Saia daqui com essa certeza de que o que Ele gerou em nós aqui, não é para se perder aqui dentro e ficar simplesmente na memória, nas fotos e nos vídeos. É para essa semente que a gente recebeu nesses dias, é para ela germinar e gerar frutos, a gente viver com essa presença do Espírito Santo todo dia, sensível à voz dEle, né? Às vezes Ele vai te direcionar, às vezes para comprar alguma coisa para um mendigo comer. Às vezes Ele vai direcionar você a orar por alguém dentro do trem. Eu já contei isso, essa experiência na IBD. Eu não sei se eu já fiz isso em culto jovem. Uma vez eu estava no trem, esperando o trem, e tinha uma mulher chorando muito do lado de fora, esperando o trem. E eu fiquei naquilo assim, vou ou não vou? Oro com ela ou não oro? Aí eu fiquei naquilo assim. E eu estava prestes a ir para o Radical, trabalhar no Radical. E no Radical a gente é usado pelo Espírito Santo para confrontar as pessoas a viverem uma vida cristã melhor. E o Espírito Santo falou comigo, como é que você vai confrontar alguém no Radical se você não consegue obedecer o que eu estou mandando você fazer? Vai lá orar com ela. Aí eu, tá bom assim. Ele me dá umas cajadadas de vez em quando. Aí eu entendo, tá bom. Aí eu fui chegando perto da mulher, o trem não tinha chegado ainda. E a mulher ali chorando. Aí eu fiquei esperando ela entrar. Aí quando ela entrou, o trem chegou e ela entrou, eu fui atrás dela, entrei no mesmo vagão que ela. E ela chorando. Aí eu cheguei para ela e falei assim, você aceita uma oração? Aí ela fez que sim. Aí eu botei a mão no ombro dela, cheguei perto do ouvido dela, porque eu não ia orar alto, gritando dentro do trem. Eu botei a mão no ombro dela e orei no ouvido dela baixinho. A mulher começou a gritar, chorando dentro do trem, e eu fiquei assim, meu Deus, o que as pessoas vão pensar aqui que eu estou falando no ouvido dessa mulher? A mulher está gritando aqui dentro. Ela começou a chorar muito e gritar, e eu orando por ela, e ao mesmo tempo preocupado com o que os outros estavam pensando, que a mulher estava gritando, e um homem falando alguma coisa no ouvido dela. E acabou e tudo, passou, obedeceu o Senhor. Aí depois que ela se acalmou um pouco mais, eu perguntei a ela o que estava acontecendo. E ela falou que a mãe dela estava perdendo sangue, não sei se era no nariz, algum lugar, vomitando sangue, e ela estava muito preocupada com a mãe dela, com medo da mãe dela morrer e tal. E eu acredito que o Espírito Santo pode ter me usado para trazer algum tipo de alento para ela ali, porque Ele não ia mandar orar por ela à toa, né? Só para eu pagar mico dentro do trem, não era. Ele tinha um propósito ali. Então, assim, algo aconteceu. Então, você pode mover o reino de Deus com a sua obediência, com a sua sensibilidade ao que o Espírito Santo está mandando fazer, né? Às vezes parece não ter lógica, tipo, como é que eu vou orar com uma mulher no trem e que eu não conheço, não sei o que ela vai achar que eu estou, sei lá, tentando alguma coisa com ela, sei lá, mas na verdade o Espírito Santo, Ele vai direcionar, e você pode trazer vida para a vida de alguém, só sendo luz, só isso. Não precisa fazer nada além de ser luz e viver o que Jesus quer que a gente viva. Fazendo isso, a gente vai dar orgulho ao nosso Pai. A gente vai fazer ele olhar do trono e falar assim, meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer.
ela faz o que eu peço. Olha só, consegui mover meu reino mais um pouquinho porque ele me obedeceu. Consegui alcançar aquele coração ali que nunca entrou numa igreja só porque ele aceitou orar dentro do trem. Então, assim, a gente pode levar os braços do reino aonde as pessoas não... Às vezes são pessoas resistentes aí numa igreja, mas ela está tão sensível que ela aceita você orar por ela dentro do mercado, dentro da C&A, dentro do shopping. Então, o reino pode alcançar se a gente for sensível e obedecer a voz dele. Então, que a gente possa sair daqui como missionários dele, para fazer a diferença onde a gente passar, brilhar a luz de Cristo, a luz do mundo, nesse mundo de trevas, aonde a gente passar, né? Amém? Foi essa palavra que o Senhor me deu, para que a gente possa estar concluindo esses dias de desperta, né, com essa missão que Ele está nos dando. Vá lá fora e brilha, não como uma luz fraquinha, brilha como um refletor, porque aí você vai apagar as trevas ao seu redor. Traga a luz quando o inimigo querer esconder alguma coisa nas trevas, já joga a luz de uma vez, para você não ser tentado a continuar ali, nas sombras. E a luz de Cristo vai brilhar cada vez mais dentro de nós. Amém? A banda pode subir, vamos cantar mais um louvor. Depois o pastor Jaziel pedir para ele subir para orar depois, tá? Se você que nos assiste na internet também teve alguma experiência com Deus nesses dias, compartilha aí no bate-papo para a gente depois ler e saber, tá bom? Para onde eu irei? Essa canção ela fala: para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Fica de pé, vamos cantar junto. E ela fala: eu me despedi dos meus pais, fazendo alusão ao profeta Eliseu, quando ele recebeu a capa de Elias, né? Me despedi dos meus pais para te seguir. Eu queimei as minhas carroças que eu usava para trabalhar e agora eu não tenho para onde voltar, eu só tenho o Senhor. Fazendo alusão aos discípulos, eu afundei os meus barcos no cais, não dá para pescar mais na minha vida velha, agora eu só posso viver para ti. Então, assim, nós estamos aqui, o Senhor nos levou nesses dias de desperta a um novo nível. Ele nos elevou a um outro patamar. Ele derramou uma nuvem sobre nós e é como se Ele tivesse refinado a gente um pouco mais nesses dias. E a vontade dele para nós é que a gente não volte atrás, que seja daqui para frente, daqui para mais, porque ele usou esses dias para poder aprimorar, para atualizar o software da nossa mente. Ele atualizou a gente aqui para uma versão melhorada. E a gente não pode voltar atrás. Assim como os aplicativos do celular você atualiza, você não consegue voltar para a versão antiga. O Senhor atualizou a gente aqui nesses dias. Não volta para a versão antiga. É daqui para outra atualização. Então, é cada vez melhorando. Como a Bíblia diz, brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Quando o sol está nascendo, você vê um raiozinho saindo, começa a querer clarear. Mas quando o sol vai saindo, vai iluminando mais. E quando é dia perfeito, ele ilumina tudo. Então essa luz que a gente recebeu, que ela brilhe mais e mais, até se tornar dia perfeito para as pessoas que estiverem ao redor de nós.